Bom dia, família! Bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Estejam conosco hoje. Amém. Como cada ministro nossa espiritualidade nessa quinta-feira, eu quero trazer para a nossa reflexão a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, que mostra para as nossas vidas amor e agradável vontade de relação a nós. Vivemos num mundo onde observamos as pessoas chegaram à conclusão que a maioria das pessoas hoje vivem em busca de profecias, vivem em busca de saber o que vai acontecer amanhã. Então, algumas religiões, algumas crenças, um esoterismo, astrologia, não estou falando mal de religião nenhuma, estou falando da forma que as pessoas vivem hoje, tentando buscar respostas acerca das coisas vindouras, querendo saber o futuro, e acabam se esquecendo e não se desenvolvendo em si mesmos a capacidade de construir o futuro. Por isso que as pessoas vivem frustradas, decepcionadas, porque as pessoas, por não saberem a vontade de Deus em relação às nossas vidas, buscam em tantas coisas respostas, principalmente tentando descobrir. Eu quero dizer para você nessa manhã que o maior profeta da tua vida é você. Amém. O maior profeta que existe na tua vida, em vez de você ficar buscando profecias, não que a gente não esteja tentando banir as profecias, porque as profecias são bíblicas, elas existem. Quando Deus quer revelar algo a alguém, Ele faz. Ele é Deus. Se Ele quiser revelar alguma coisa a respeito do futuro para você, Ele faz. Mas eu estou dizendo que você é o maior profeta sobre a sua vida. Eu quero convidar os irmãos a abrir, quem trouxe a Bíblia, a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos observar uma conversa de Deus com Caim, trazendo a revelação de como Caim deveria viver, sendo profeta de sua vida, para que ele pudesse ser capaz de construir o futuro e não ficar tentando prever o futuro, como a maioria da humanidade faz hoje. Nós não construímos o futuro, nós ficamos tentando prever. E isso nós perdemos a grande oportunidade das nossas vidas, de construir o futuro, começar a construir o futuro. Eu observo muito esse comportamento dentro desse ambiente aqui. As pessoas estão aqui dentro, vivendo lá fora, imaginando o que vai ser quando saírem daqui, porém não fazendo aqui algo que torne possível a realização daquilo que elas pretendem lá fora. Isso é uma forma de se viver, querer prever o futuro. A pessoa mal chegou aqui para se reorganizar, para se reestruturar, a mente dela já está lá fora tentando prever o que vai acontecer depois. Essa é a forma de que a humanidade está vivendo hoje. Então eu quero convidar os irmãos para a leitura desse texto, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, uma conversa entre Deus e Caim, falando da responsabilização da pessoa sobre os seus atos. Então está lá, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se você fizer o bem, tu vai colher o resultado. Sim. Amém? Amém. E se não fizeres bem? Vai colher o resultado. Aí diz aqui, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, porque sobre ti ele te dominará. O texto aqui está falando uma conversa de Deus com Caim, e Deus está falando: Caim, não se preocupe com profecias. Caim, você é resultado daquilo que você fizer. Caim, tudo que você fizer vai ter consequência na sua vida. Deus está falando aqui para vários Caíns. Olhando dessa sala aqui, eu tenho um monte de Caíns.
estão vivendo um excesso de futuro, esquecem de viver o presente, né? E é o momento em que eu estou construindo o meu futuro. E por viver dessa forma, as pessoas não alcançam resultados. Quando chega o futuro que elas tentaram prever, elas vão observar como não era tudo conforme elas haviam previsto. E aí vai gerar uma grande frustração, um desentendimento, um conflito interno, porque elas vão chegar num ponto em que vão começar a se comparar com as outras pessoas. Elas vão se comparar com outras pessoas no sentido de que o que parece que o outro tem é melhor do que eu tenho. E nunca vão conseguir se sentir satisfeitos com o que tem, porque não construíram, não fizeram conforme a palavra está dizendo aqui da orientação de Deus a Caim, para ser profeta na tua vida hoje, para começar a construir o teu futuro, ao invés de tentar prever o seu futuro. E aí nós entramos nessa situação em que nós não conseguimos muito bem conviver com as pessoas ao nosso redor, onde, olhando a vida dessas pessoas, parece que as coisas estão acontecendo, tudo de outro parece que é melhor. Né? Por exemplo, ninguém aqui se incomoda com a fortuna de Neymar. Alguém está preocupado com a fortuna de Neymar? Não, Cristiano Ronaldo. Mas quando você vê o seu irmão do teu lado, o teu vizinho, conquistando as coisas, por que isso incomoda tanto? Né? É inveja. Quando é lá longe, não tem importância para nós. Mas quando é perto, parece que isso gera em nós um desconforto, uma dificuldade de conviver com a pessoa que está prosperando no teu caminho, quer dizer, próximo a você. Porque são pessoas que vivem nessa condição de tentarem prever o futuro, mas não construir o futuro. É isso que eu quero que vocês entendam na espiritualidade de hoje. Esse é o dia, o momento da sua vida em que você deve começar a construir o teu futuro, ao invés de tentar prevê-lo. Porque é muito comum hoje você ver uma pessoa ter as coisas, mas por não saberem valorizar aquilo que tem, a vida acaba perdendo o sentido. E eu vou citar um outro texto para que a gente compare isso, vivemos um conflito de dores. Eu quero observar isso no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, se alguém tiver a Bíblia, leia para mim, por gentileza, a história de Ana e Penina. Ana e Penina. Capítulo 1. As esposas de Eucana. Onde uma, Capítulo 1. Eucana, teve filhos, mas não tinha o amor do marido. A outra tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. 1 Samuel o quê? 1 Samuel, capítulo 1. Lê para mim, por gentileza. Havia um homem em Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia à sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli e Finéas serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava repartir com a mulher Penina e com todos os filhos e filhas, porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, mas sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor o havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subia à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então o seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras?
Por que não comes? Porque o teu coração está triste. Não sou melhor para ti do que 10 filhos. Amém? Amém. Olha só que texto interessante que nós estamos lidando aí, que exprime bem a condição que a maioria dos seres humanos vivem hoje, num grande conflito de dores, porque eu tenho algumas coisas, eu não valorizo o que eu tenho, mas eu quero aquilo que o outro tem, o outro tem coisas que eu não tenho. Você entende? É algo que merece a nossa atenção, porque se você observar esse texto, talvez você identifique muitas coisas na sua vida aí e encontre a direção através da palavra de Deus. É isso que eu espero. Segure firme para você mudar esse cenário. Amém. Nós estamos diante de um cenário aqui onde Eucana e as suas duas mulheres, Penina e Ana, onde Penina ela gerou filhos. E ela deu filhos para Eucana. E Ana era uma mulher estéril, ela não poderia dar filhos. Porém, Ana tinha algo que Penina não tinha: a preferência de Eucana. O amor de Eucana era maior por Ana. Mas Ana tinha o amor de Eucana, mas ela não se sentia satisfeita porque ela queria ter filhos. Enquanto Penina, que tinha filhos, não tinha o amor de Eucana. E as duas viviam uma batalha que, você observar o texto, diz que uma estava provocando a outra. Nós estamos vivendo exatamente a mesma situação nos dias de hoje. Enquanto antes você aprender a valorizar as coisas que você tem na sua vida, mais rapidamente você vai lidar com essa situação e conseguir, conforme o primeiro texto, construir o seu futuro. Ao invés de tentar prever, ao invés de ficar tentando viver a vida dos outros, e somente desejando, porque o que eu observo de mais notório na humanidade hoje é um ser humano ficar vivendo e desejando o que o outro tem. A gente observa isso aqui de tempo. Por exemplo, eu olho sua camisa, a camisa parece que é mais bonita que a minha. Aí eu vou lá e faço o outro, troco, peço emprestado. Nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Observar o comportamento de vocês aqui é uma comprovação dessa realidade. Ver os outros com a roupa do outro. Por quê? Você não tem camisa? Você não tem as suas roupas? Você não tem o seu calçado? Você não tem as suas coisas? Por que parece que é com os outros? Por isso que a gente vive esse problema também. Quando a mãe lá no vídeo vê o filho com uma camisa que ela reconhece que aquela camisa não é do filho, ou quando uma mãe vê o outro usando a camisa que ela deu para o filho. Identifico isso. Então nós temos esse problema, isso eu estou falando, só para te provar de uma forma bem simples aquilo que a Bíblia diz que seria um grande problema, aponta como sendo um grande problema na humanidade. Eu não estar satisfeito com o que eu tenho, eu querer viver a vida do outro, o que o outro tem, ao ponto de chegar, por exemplo, uma situação em que você tem um carro novo, do ano, da cor azul, por exemplo. E aí você encontra na rua um outro carro do mesmo ano, da mesma cor, do mesmo modelo que o seu, e parece que o carro do cara é melhor que o seu, está brilhando mais. Ele lavou com cera. Sabe, mesmo carro, mesmo ano, mesmo modelo, mesma cor, mas parece que o outro é melhor, é mais bonito, está brilhando mais. É que ele lavou, né, Brito? Lavou mais cerinha, Mas isso faz parte da natureza humana pecaminosa que é em nós, o querer o que é do outro. Nós temos essa natureza maldita que faz com que a gente deseje, e com isso a gente perca a grande oportunidade de valorizar as coisas que a gente já. Quando você está em consciência, porque muitas vezes assim, eu não acho que eu tenho inveja. O camarada meu com um carro da hora e tal, e eu me sinto impotente de tipo assim, mano, nunca vou conseguir um carro desse. Se você se sente impotente, isso é um sofisma. Não é o que a Bíblia diz a seu respeito, é porque você não sabe quem você é na ótica divina. Você não conhece a sua identidade.
identidade em Deus. Eu acho que eu não sou capaz de. E é por isso que a palavra de Deus hoje me diz: comece a construir seu futuro. Porque a gente fica tentando prever o futuro. Será que algum dia lá na minha vida, lá na frente, eu vou poder ter um carro desses? Será que lá na frente, em algum momento da minha vida, eu vou conseguir ter uma casa dessas? É assim que a gente vive. Mas não é assim que Deus fala que nós devemos viver. A palavra de Deus fala que eu tenho que começar a construir o meu futuro e não deixar prever o meu futuro. Porque esse torna um grande problema. A gente vive no excesso de futuro e não vive o presente, não constrói, não faz. E aí, lá na frente, as coisas não acontecem. Praticamente só sonho. Só sonho. Vocês estão compreendendo? O que eu quero que vocês compreendam hoje: você é profeta da tua vida, irmão. Começa a profetizar na tua vida, começar a construir o seu futuro a partir de hoje. Para que lá na frente, aquilo que você tanto deseja, tanto que você almeja, você seja capaz de conquistar, de alcançar. É isso que gera desentendimento e frustração na humanidade. Não são capazes de construir e são muito capazes de viver aquilo que é do outro, a vida do outro, parece que é melhor, a esposa do outro. Eu quero que você saiba que você tem coisas que tem pessoas que adorariam ter. A sua vida está boa. Lê o versículo 8 para mim lá de novo. Porque aí eu canto, que é o marido nessa situação toda, ele vê Ana chorando e fala: por que você está chorando? Sua vida não está boa? E se nós observarmos o texto um pouquinho antes, mesmo ano, não dando filhos a Eucana dava a maior parte para ela. Entendeu? Do que ele sacrificava, a maior parte ele dava para Ana. Leia o versículo 8 para mim, por favor. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Olha o que Eucana está falando para Ana, e olha o que Deus está falando para você. Filho, não chora. Por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Não sou eu mais para você do que aquilo que você deseja? Não sou melhor para você do que aquilo que você almeja para a sua vida? Não sou o Senhor de todas as coisas? A dona prata do ouro? Por que você está chorando? Olha o que você já tem. Você tem casa? Você tem uma família? Você tem um emprego? Estou falando assim de uma forma. Eu quero que vocês aprendam a valorizar aquilo que vocês já têm. Porque nós sempre ficamos olhando aquilo que nós não temos. E quando nós olhamos para aquilo que nós não temos, que nós desejamos ter, nós corremos o risco de desvalorizar, não dar valor naquilo que nós temos. E a vida se torna uma grande frustração dia após dia. Eu quero que você aprenda que, primeiramente, você tem que construir o seu futuro. Se você almeja ter alguma coisa que o outro tem, comece a construir o seu futuro agora, para que um dia você possa, de fato, ter aquilo que realmente é seu e não do outro. É o primeiro aspecto que eu quero que vocês estejam meditando na palavra de Deus hoje. E o segundo aspecto é que você seja grato pelas coisas que você já tem. Porque se você não sabe, aquilo que você tem, da mesma forma que eu estou falando que a humanidade assim, tem muitas pessoas que adorariam ter o que você tem. Ter o olhinho verde que você tem, ter o dom de cortar o cabelo que você tem, ter a empresa que você tem, ter o carro que você tem. Aprenda, comece a sua vida a escrever um novo capítulo na história da tua existência, construindo o seu futuro, aprendendo a valorizar primeiro as coisas que você tem, porque você já tem o bastante para você recomeçar. É que você não sabe valorizar. Você tem uma família ainda que se preocupa com você. O problema da humanidade é que a gente está sempre se comparando com aquelas pessoas que estão numa condição que aparentemente são superiores a nós. Porque ninguém sabe a dor do outro. Às vezes o cara tem uma casa, tem um carro, tem uma empresa, parece que uma vida boa, mas ninguém
sabe que o cara tem dentro de si. Ele já passou. Às vezes o cara tem uma família, uma pessoa doente, uma pessoa que daria toda a riqueza dele para tentar trazer a cura, ou ele mesmo, talvez tenha uma doença. Ficamos olhando, e aí a gente entra naquela letra daquela música, que eu gosto muito, eu vou sempre cantar, porque essa música vai gravar na memória de vocês. E nessa ministração de hoje ela é absolutamente propícia, né? Porque ela fala de um cara que não enxergava um sentido na vida, porque não sabia valorizar aquilo que ele tinha. E ele descobre que as pequenas coisas é que têm valor. Né? Ele fala de andar tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Por que não tem nada que me dê prazer? Porque tudo que para ele dar prazer está na mão dos outros, é o que o outro tem. Fico cada vez mais longe a felicidade, feliz minha mocidade, tanto sonho perecer, porque ele ficava tentando prever o que ia à frente. Aí ele tem um estalo, pá! E ele percebe que para ser feliz na vida, e é isso que eu quero que você perceba nessa manhã, que para você ser feliz na sua vida, você já tem aquilo que você precisa. Amém. Às vezes até mais do que você precisa, e você não sabe valorizar. Amém. Aí esse camarada ainda bem, né? Porque nós temos umas letras aí que eu vou falar a verdade, essa aí pelo menos o cara acorda no meio da música. E aí ele percebe que para ser feliz não precisa de muitas coisas, não. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de natureza para plantar e para colher, uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Foi ela hoje. Então essa música fala muito bem dessa realidade, que nós vivemos tristes, oprimidos, deprimidos, angustiados, melancólicos, porque não sabemos valorizar as pequenas coisas que nós temos já na nossa vida, estão ao nosso alcance. Você já tem muito mais do que você imagina, irmão. Você está sempre insatisfeito pelas coisas que você ainda não tem, e eu quero que nessa manhã você aprenda a ser satisfeito pelas coisas que você já tem, e sabendo que você é o maior profeta da tua vida, começa a profetizar as coisas que você deseja que aconteça na sua vida, assim como lá no princípio de Gênesis, que Deus chama a existência as coisas que ainda não existem. Ficar tentando prever o futuro, vivendo a vida dos outros. Está na hora de você ser protagonista na história da tua existência, irmão. Está na hora de você aprender a grande oportunidade que você está tendo nesse momento. E viver nesse momento e não viver com a sua mente lá fora, imaginando o que vai ser lá fora. Faça o lá fora acontecer aqui dentro. Começando hoje. Porque você perde mais uma vez a oportunidade, o que vai acontecer amanhã com você? Dentro do meu contexto que eu vivo, é você voltando mais triste ainda do que você estava da última vez que você passou. Eu não quero nem te ver nunca mais. Ou melhor, se eu te ver, eu quero te ver, eu saber a seu respeito, mas saber que você está crescendo, que você está conquistando, que funcionou para você, que hoje você é uma referência para os outros, e se você voltar aqui, volte sim, vem falar para o seu companheiro que está funcionando, porque um dia você escutou essa palavra bendita, que foi anunciada para você, e você abraçou. Porque é mais fácil você abraçar aquilo que os outros falam a seu respeito do que Deus fala a seu respeito. É muito mais fácil para você acreditar que você não João ninguém, que você não vai chegar a lugar algum, porque os outros te falam isso, do que acreditar que a palavra de Deus fala que você é mais do que vencedor, do que você caminharia de glória em glória, de vitória em vitória. Que você é a menina dos olhos de Deus, o tesouro particular de Deus, que você foi criado para vencer. Vocês estão entendendo? Crise de identidade, falei sobre isso nas temáticas, tenho falado muito sobre essa questão da despersonificação do ponto de vista psicológico, emocional, mas agora eu estou falando da mesma situação do ponto de vista espiritual.
não saber quem você é, você querer viver a vida dos outros porque você não sabe quem você é. Você sempre desejar que o outro tem porque você não sabe da sua capacidade de ter de Deus. Muito mais ainda, além daquilo que os olhos viram, que os ouvidos ouviram, e que nunca penetrou no coração do homem. Porque você vive dessa forma, sabe? Perdendo a oportunidade na tua vida hoje de ser o profeta. Começa a profetizar na sua vida aí, meu irmão. Para de ficar na dependência dos outros para conquistar as coisas que você deseja para você. Como se chama uma pessoa que acha que ela não é merecedora da conquista? Perfeito. Então, a pessoa que nasce e não é merecedora, primeiramente, ela está certa, parabéns por ela saber que ela não é merecedora. Porque nós não vivemos por merecimento, nós vivemos por graça. Favor e merecido de Deus. Então, até certo ponto, ela está correta. Saber que ela não é merecedora. Tá? Porque não é por graça. Agora, essa pessoa também está com problema de complexo de inferioridade. Ela tem vários problemas que ela tem que resolver, porque o que está paralisando muitas vezes ela na sua vida é justamente esse pensamento que ela tem a seu próprio respeito, de que ela não vai conseguir. Por que você vai conseguir? Você tem duas pernas, você tem dois braços, você tem inteligência, você vê, você ouve, você fala. Por que o cara aí entra numa situação em que quem está de fora, que nem o Eucano, porque você está vivendo ali um aprisionamento na sua mente, vivendo aquilo que você não tem, aquilo que você gostaria de ter, uma expectativa de futuro que parece que não chega nunca. Aí o Eucano, nesse versículo 8, ele vai lá porque ele está de fora e está observando. Por que choras? Por que não come? Por que você está triste? Você não tem isso. Você não tem casa, você não tem meu amor, não sou melhor para você que 10 filhos. Precisa sempre ter alguém, como eu que estou fazendo aqui hoje, para mostrar para você que você já tem muito, é que você não sabe valorizar o muito que você tem. E aí você nunca está satisfeito, sempre desejando o que os outros têm. Agora, esse pensamento que eu falei a princípio, de que por que não me acho merecedor? Vamos tirar a questão da graça fora. Porque você está sofrendo de um complexo de inferioridade. Talvez você esteja vivendo uma vida em que o tempo todo você fica se comparando com os outros. E está na hora de você ser o protagonista da história da vida. Por que eu não posso ter? Primeira coisa que eu questionaria, se esse sentimento invadisse o meu coração, é por que eu não posso ter? Talvez se eu não tivesse, que Deus não quer que eu tenha. Mas eu vou fazer por hoje, porque Deus quer que eu tenha muito mais ainda. Você está entendendo? Eu posso, eu tenho duas pernas, irmão. Eu tenho dois braços. Eu tenho inteligência. Eu tenho dons que Deus me deu. Tanto, a forma que você corta cabelo, por exemplo, eu nunca cortei cabelo, não sei cortar cabelo. Para mim, nessa mesma questão, eu sou humano também. Eu olho para você, irmão, se eu cortasse cabelo, que eu entro em porta, eu teria hoje, eu seria um chaça, eu seria um. Qual que é o bom aí? Entendeu? Jaça é o cabeleireiro que é no Brasil mais famoso. Que corta o cabelo das estrelas. Então, se eu soubesse cortar cabelo que nem você, eu seria um jaça. Você entendeu? Mas você não saber valorizar o dom que você tem, talvez você seja tomado por esse sentimento de que você nunca vai conseguir, porque você não sabe valorizar o que você já tem. Quando você aprender a valorizar o que você tem, aí você vai começar a construir um futuro viável, o que nós chamamos de mínimo possível viável, MPV, mínimo possível viável, para que a gente possa alcançar aquilo que é o objeto do nosso desejo. E lá na frente você vai se surpreender, porque você tem um mínimo possível viável, Deus vai te acrescentar muito mais além daquilo que seus olhos viram, que estão vendo ouvir. Pouco para Deus é muito, né? Exatamente, aprendendo como? Como que eu tenho aprendido? Aprendendo a valorizar o que eu tenho hoje. Aprendendo a ser profeta na minha vida hoje, conforme Deus falou para Caim. O que você fizer, você vai ter que ver como retorno, como recompensa. Se
fizer o bem que você vai ter como recompensa. Se você fizer o mal é o que você vai ter como recompensa. E se você fizer o mal, né? Eu fico olhando lá para o futuro, tentando prever o futuro, fazendo mal e querendo colher o bem. Vocês estão entendendo como está a humanidade? Eu fico olhando lá no futuro, eu não faço nada hoje para que meu futuro seja pelo menos de acordo com as minhas expectativas, e aí eu me frustro um dia, quando parece que não cheguei no lugar nenhum, parece que não consegui, não avancei, não dei um passo. Primeira coisa, irmão, para nós encerrar nossa espiritualidade de hoje, aprenda a valorizar aquilo que você já tem. Ao invés de querer desejar que o outro tenha, olha para a sua vida aí, vê o que você já tem. Eu vou te falar algumas coisas que você já tem. Primeiro, o amor de Deus. A misericórdia de Deus que não deixou sua vida ser ceifada lá fora. A oportunidade de Deus de ter te tirado daquele mundo onde você estava trilhando um caminho de morte e ter te colocado no caminho para você ouvir essa palavra e mudar a sua vida. Se você acha que você não tem nada, tá? Aí a partir daí você começa a enumerar outras coisas que você já tem, imaginando que seria tudo aquilo que talvez outro quisesse. Eu tenho um carro, eu tenho uma namorada, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma profissão, eu não sou doente, não estou em cima de uma cama, não sou inválido, eu sou apto, eu sou capaz, Sou inteligente. sou inteligente. Isso é profetizar, é fazer. Por que que eu estou dizendo, nunca, pegando um exemplo da Sim. nunca, você já profetizou comigo, mano. Nunca eu vou conseguir. Quando é o fato de eu pensar, parece que do jeito que está, eu nunca vou chegar. Nada dá certo, meu Ó a vida, ó a céu, ó a azar. O meu cara não sabe pensar, irmão. Nós somos reflexos do que nós pensamos. Pensamento é início de ação. O próprio pensamento é um início de uma ação. Você é reflexo daquilo que você pensa a seu respeito. Isso é lei da física. São leis inteligentes de causa e efeito que regem o universo criados por Deus. Você é reflexo do que você pensa. Como você está pensando no seu próprio respeito? Ao invés de ficar pensando naquilo que é dos outros. Você vive dos outros, quando você começa a pensar no que o outro tem, você passa a viver a vida dele, não a sua. Aí você fica assim, ó, sentado. Nossa, a vida desse cara deve ser muito boa, né? Ele tem uma baita do carro, um carro, um vizinho seu. A minha madeira. Olha, ele tem um carrão, a esposa dele é linda, é maravilhosa. Tá? Olha, o emprego dele. Eu sou criança, imaginando até, você nem sabe o que está ganhando, você já está imaginando. Se eu ganhasse um grande, eu ia fazer isso. Aí você está vivendo sem perceber a vida da outra pessoa e está vivendo a sua, irmão. Fundinho podre dentro do fundinho podre. Eu vejo. Querendo viver, nem vivendo, sabe? Às vezes se o cara ganhasse que ele ganha, o vizinho ganha, já estava morto, já todo mundo. Vocês estão entendendo? Eu quero que você Não tá aí, né? Eu quero que você pense no que você tem. Eu tenho uma família. Eu tenho, primeira coisa, eu tenho Deus, eu tenho saúde, eu tenho uma família. Eu tenho principalmente, irmão, ó, a revelação. Teve uma revelação agora da parte de Deus. Revelação, vai, bicho. E tenho principalmente a oportunidade de recomeçar. Porque tem pessoas que não vão para lugar nenhum, porque nunca tem uma oportunidade de recomeçar, mas vocês estão tendo. Ô glória! Glória a Deus! Jesus pessoalmente fala para você. Fala, irmão, aproveita a oportunidade que você tem de recomeçar. Eu estou te dando a oportunidade, porque a palavra de Deus fala dessa oportunidade. Valeu, mano. Não tenha confiança. E comece a reconstruir o seu futuro. Não viva à sombra da vida de ninguém. Comece a viver as suas próprias experiências com Deus.
para você experimentar o extraordinário, o sensacional, o sobrenatural de Deus na sua vida. E para de viver essa vida medíocre, de aprisionamento, de limitação, de dor, de sofrimento. Certo, é isso. Igual de menina, tem tudo e não sabe o que tem. Porque uma tem o que a outra quer ter. Nós estamos vivendo assim, irmão. Nós estamos vivendo de carinho. E Deus foi lá e falou para ele, falou, se você quiser bem, você vai ter o bem. Então a mulher falou Se que você vai quiser deixar o 6 mal, meses. você tem o mal, se você quiser. Ele fez. Ok, certo. Foi lá e matou o irmão. Que consequência que um homem desse vai ter? Deus não decidiu o que é não. É Deus que está falando para você hoje que você não é merecedor, porque nós vivemos da graça. Mas o plano de Deus para a sua vida vai muito mais além do que você possa pensar e imaginar. O seu sonho de grandeza perto dos sonhos de Deus para a sua vida é muito pequeno. Ele fala, tem olhos vivos e ouvidos ouvidos, quem jamais pensou no coração. As coisas que Ele tem preparado. Pare de correr atrás do futuro, faça o futuro acontecer. Faça o futuro acontecer hoje, pare de viver de expectativa, de possibilidades, talvez aconteça, vai que cola. Se, sabe, vai o futuro começar a acontecer hoje, mas acontecer na sua vida aí. Eu sou filho de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus. Ô, Glória! Criado para ser vencedor. O inimigo tem tentado paralisar a tua vida, mas ele é um derrotado. Aleluia. Porque você vive na completa e total dependência de Deus, sabendo que Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. É assim que se deve. Amém, Bito. Aquilo hoje, tá? Viva amanhã, não. Tem muita gente aqui que tem grande problema quando vem perguntar para mim como eu estou em recuperação. Eu vejo que toda a fala do cara, todo pensamento da pessoa está em algo lá fora que ela não está fazendo a diferença. E aí eu sei que vai se frustrar. Por isso, quando a gente fala com o terapeuta, eu sou capaz de falar quem vai voltar, quem vai permanecer. A pessoa fala, vai ser embora de tal, não. Graças a Deus eu vou ir embora. Mas eu vejo o comportamento das pessoas. Vai ser do amanhã. Cada um volta. Amém?